texto, eu quero cumprimentar aqueles que nos visitam nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Que Deus possa falar ao teu coração. Que Deus possa derramar sobre sua vida a bênção dEle, a graça, a misericórdia, o poder e a unção. Você que pode, querido, encontrou, se coloque de pé no seu lugar. Nós queremos ler a palavra do Senhor. Nós estamos numa noite de ceia do Senhor, uma noite onde nós temos o intuito de trazer ao nosso coração a gratidão que é devida a Cristo por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na sua. Eu achei muito propício essa palavra de Paulo, que ele escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, quando ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, enganando-lhes, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas desagregadas de pecado, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que James e Jabes resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Amém? Feche os seus olhos. Peça ao Senhor que venha falar ao nosso coração nessa noite. Peça ao Senhor que Ele venha ministrar nas nossas vidas nessa noite. Nós não entramos aqui nesse lugar para qualquer outra razão, senão para sermos tocados pelo Senhor. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha cumprir nas nossas vidas o propósito do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha falar a cada coração e que o Senhor venha trabalhar com liberdade em cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Visita, Senhor, o Teu povo, visita essa igreja, acampa os Teus anjos aqui nesse lugar, ó Pai, e não permita que Satanás leve a termo qualquer obra que ele estiver para fazer em vidas aqui nesse lugar. Mas que o Senhor possa acampar os Teus anjos aqui nessa noite, separar esse lugar, santificar esse lugar para o agir do Senhor nas nossas vidas. E que tudo que se faça nesse lugar seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amado, passe a sentar no seu lugar. Amados, já há algum tempo, nós temos conduzido a Igreja Batista Lírio dos Vales a uma vida de um comprometimento maior com o Senhor, de entendimento mais profundo quanto à vontade de Deus. Você que tem vindo aqui nas quartas-feiras, nós estamos aqui no discipulado, nós estamos confrontando o pecado, confrontando atitudes que nos afastam do Senhor,
confrontando muitas vezes uma maneira de pensar, uma forma de entendimento, confrontando visões, pensamentos, formas de agir. Porque o Evangelho ele não tem sentido nenhum se não for para transformar a minha vida e a sua. A Bíblia ela não faz sentido, ela não tem importância alguma se eu não olhar para a palavra de Deus com o intuito de ser transformado por ela. Se você for lembrar ou trazer à memória alguns fatos, algumas pessoas já têm mais tempo aí, né, no Evangelho, a gente vai perceber que muitas vezes a gente depara com pessoas que eles sempre falam com a gente assim: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo o que leio, eu não compreendo, eu não consigo entender o que ali está falando, e muito menos como é que eu aplico aquilo na minha vida. E a gente vai entender, querido, uma razão muito simples. Porque a maior dificuldade que a gente tem de entender o que a palavra de Deus está falando é porque a primeira premissa que nós temos, quando nós vamos ler a palavra de Deus, é que a nossa conduta de vida está correta. A gente quer encontrar respaldo para a nossa vida, para a forma como a gente vive, dentro da palavra de Deus. Eu quero encontrar respaldo para as minhas atitudes. Então eu tenho atitudes, eu tenho tradições, eu tenho comportamentos que a minha família vive, que todo mundo vive ao meu redor, e quando eu vou na palavra de Deus, aquilo não está falando daquela forma, está falando diferente. Aí eu começo a ver um conflito. Por que eu não entendo? Eu não entendo porque eu não consigo pegar a minha vida e enquadrar ela no padrão da palavra. Ou eu não consigo pegar a palavra que está ali e enquadrar no padrão de vida que eu estou vivendo. Aí eu começo a ter dificuldade de entender o que Deus está falando. E isso parte, querido, de uma atitude muito simples. É quando eu não quero ser transformado pela palavra, mas eu busco moldar a palavra dentro da minha vida, para tentar achar conforto, para tentar achar a minha vida colocar minha vida dentro da palavra de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O padrão que a palavra de Deus traz para mim e para você, por melhor que sejamos, por mais puros que sejam os princípios que a gente vive na vida da gente, por melhor que você seja, por mais educado, por mais capacitado, por mais douto, por mais culto que você seja, nós sempre estamos aquém do padrão de Deus. Você pega João, quando João está escrevendo a sua epístola, ele fala assim: olha, se eu disser que eu não tenho pecado, e essa palavra eu acho extraordinária, querido, porque eu penso que não há um momento mais cheio do poder de Deus, da presença do Senhor, mais íntimo de Deus, do que quando aqueles homens estavam ali, sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra. Eu penso que não havia momento mais ímpar espiritualmente do que quando aqueles homens estavam escrevendo uma palavra de Deus que seria um estatuto perpétuo para toda a humanidade seguir e viver aquilo ali. Eu imagino que na palavra de Deus era um momento onde as emoções de João ou de qualquer um dos aproximadamente 40 escritores que a palavra de Deus tem, eu penso que era um momento onde a vontade humana ela estava mais nula possível. E a inspiração de Deus ela estava em alta. Porque era Deus que estava falando através daqueles homens. E quando eles escreviam, não era aquilo que estava no coração deles, mas aquilo que o Espírito de Deus conduzia a mente daqueles homens para que eles pudessem escrever. E João, nesse momento, exatamente nesse momento, João fala assim: olha, se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Aí a gente começa a perceber a limitação do homem, o quão nós somos limitados,
Quando a gente olha para a justiça do homem, a própria palavra também já diz que a minha justiça, os meus atos de justiça, para o Senhor, eles são semelhantes a trapos de imundícia. Eu não quero repugnar você com o que eu vou te explicar aqui agora, mas se você tiver o estômago um pouco fraco, segura um pouquinho aí. Mas trapo de imundícia, querida, era quando havia uma ferida, e aquela ferida ela infeccionava. Então você pegava algumas bandagens e envolvia aquela ferida em bandagens, e aquele pus, ele começava a ser absorvido por aquela bandagem, né? Já tem gente virando a cara aí, né? Aí quando você ia te trocar aquele, você pegava um óleo de azeite, um óleo de unção, e você lançava aquilo sobre as feridas e amolecia. E quando você começava a tirar aqueles panos, aquela parte que estava purulenta, ela começava a sair junto daquele pano. Aí Deus fala para a nação e fala assim: olha, quando você está sendo justo, quando você acha que você está sendo bom, quando você está sendo um cara joia, o seu padrão de justiça comparado ao meu é aquele trapo. Deu para entender? Entendeu o nível? Então quando a gente olha para a vida da gente, nós estamos o tempo todo sujeitos a sermos transformados pela palavra. Nós estamos o tempo todo suscetíveis a sermos impactados pela palavra de Deus. Porque por melhor que você seja, há sempre algo na nossa vida que precisa ser confrontada pela palavra, que precisa ser confrontado pela vontade do Senhor. E nós podemos perceber, querido, que nós falhamos quando cometemos aquilo que vai contra a palavra de Deus, mas nós falhamos também quando negligenciamos. Quando você sabe o que tem que fazer de bom e você não faz. Quando você sabe que existe algo importante que vai fazer a diferença e você simplesmente olha para o lado, vem aquele sentimento, não tem nada a ver com isso. E você vai viver sua vidinha. E a obra do Senhor, ela fica à deriva. Só que ela não fica assim por muito tempo. Porque o que eu acho mais impressionante no reino de Deus, e eu falo isso sempre aqui com a liderança, já falei isso várias vezes na igreja, é que sempre que um Saul sucumbe, Deus sempre tem um Davi guardado ali na gaveta esperando, né? Sempre que você se omite no reino de Deus, Deus sempre tem alguém ali reservado ali no cantinho, que vai falar assim: você não quer não? Beleza, vem cá, vem cá, Joãozinho, vai lá no lugar dele. E Deus faz grandes coisas através da vida de alguém que talvez não gerasse expectativa em ninguém, mas Deus vai fazer através da vida dele. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes eu e você não nos disponibilizamos para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu estou falando de ceia nessa noite. A ceia, querido, ela traz para mim e para você um propósito de trazer a memória, a lembrança de tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você. A única razão que nos move a estar aqui nesse lugar nessa noite é porque um dia lá na cruz do Calvário Jesus se entregou por nós. E nessa entrega, querido, quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, os momentos que antecedia esse momento, ele reúne ali com os seus discípulos, ele ceia com eles. Era uma ceia de Páscoa. A Páscoa trazia ao povo de Israel uma lembrança extraordinária da libertação do povo no Egito. A Páscoa não era o ovo de chocolate, não tem nada a ver com coelho, né? É um tem tão discrepante, né, que coelho não bota ovo. Então o povo arruma uma confusão, né? Aí pega a Páscoa, que tem um significado tão profundo, e faz disso uma prática comercial. Né? Comer o ovo é uma delícia, querido. Você pode comer o ovo de Páscoa à vontade, não tem problema não, né? Vá lá você resolver com a sua balança depois, não tem problema não.
Mas o que você tem que entender é uma coisa, querido, a gente precisa entender o que realmente cada coisa significa na minha vida e na sua. Isso é tão sério que eu estava comentando, a gente estava conversando esses dias com um pessoal lá no trabalho, e surgiu o assunto sobre Natal. A gente estava aguardando algo que iria chegar, e surgiu sobre o Natal, e falou assim: como é que é a questão do Natal para vocês? Você enfeita a sua casa? Você é isso? Aquelas duas. Eu falei: olha, Natal para mim fala sobre o nascimento de Cristo. Os meus filhos, eles sabem desde pequenininho que o Papai Noel não existe. E se der confusão lá fora, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu crio os meus filhos na verdade. Então, às vezes você chega lá na escolinha, tá aquele monte de criancinha acreditando que o Papai Noel existe, né? Aí eu falei assim: olha, eu falei assim: mas isso aí os filhos da gente, deixa os meninos ser meninos. Eu falei assim: deixa eu te falar uma coisa, você trabalha o ano todo, você ganha seu dinheiro, você cria seu filho, você dá amor para ele. Quando você chega no final do ano, que você vai dar um presente bacana para ele, você fala que foi outra pessoa que fez isso? Onde é que está o sentido nisso? Não tem nenhum. Eu dei o presente para o meu filho, por que eu vou falar que foi outra pessoa? Eu vou estar mentindo várias vezes, e lá na frente depois eu vou ter que aprender a verdade. É muito mais gratificante para o meu filho saber que eu dei algo a ele, do que falar que foi outra pessoa, e que nem existe. Aí ele parou e falou assim: você sabe que você tem razão? Eu falei: cara, é simples. É você que trabalha, é você que se esforça, é você que chega lá no final do ano, é você que vai lá, compra uma coisa bacana para dar para o seu filho. Você quer ver a alegria no rostinho dele, né? Você fala: olha filho, foi o papai que te deu. Quer alegria maior para o teu filho? Aí ele falou: não, você tem razão, eu vou começar a mudar algumas coisas lá em casa. Eu falei: é assim. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas, elas estão se distanciando tanto da palavra de Deus. E por que eu estou falando sobre Páscoa, Natal? Porque a palavra de Deus nos traz, tudo isso saiu daqui. A Páscoa, ela no contexto histórico dela, Jesus, ele se mostra como o Cordeiro Pascual, aquele último Cordeiro que seria morto como um sacrifício perfeito para a libertação do povo. A Páscoa, querido, era uma festa que comemorava a saída do povo de Deus do Egito, quando Deus mandou que cada um se aprontasse, estivesse com a roupa para a viagem, com tudo pronto, com as malas prontas. Então ele mandou: olha, cada um vai cozinhar um carneiro, faz ele assado, e explicou tudo que tinha que fazer, e falou assim: olha, se um carneiro for grande demais para sua família, junta com outra família também, onde duas possam comer um carneiro só, e não deixa sobrar nada, que assim que Deus der a ordem, vocês vão embora do Egito. E esse sangue do cordeiro, ele tinha que ser passado nos umbrais da porta, para dizer assim: olha, nesse lugar um cordeiro morreu por mim. E o anjo da morte, quando passa no Egito, mata todos os primogênitos do Egito, incluindo o de Faraó. Mas na casa do povo de Deus, onde o sangue estava passado, a morte não entrou. Sabe o que isso representa, querido? Que sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro foi passado. E quando a morte vier sobre as nossas vidas, a morte eterna, a condenação vier sobre mim e sobre você, o sangue do Cordeiro estará sobre a minha vida e sobre a sua, e ele não terá poder sobre nós. Assim como o anjo não teve poder sobre casa alguma, daquele onde o sangue do Cordeiro estava passado, sobre a minha vida e sobre a sua vida, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo foi passado sobre nós. E nós já não somos mais escravos do pecado, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Sabe o que é isso, querido? Páscoa. E Páscoa é ceia. Mas por que, pastor, que Páscoa é ceia? Por uma razão muito simples. Porque até aquele momento, Jesus estava ali comemorando com seus discípulos a Páscoa, a comemoração lá no Egito. A comemoração lá daquele Egito, daquela libertação.
Só que Jesus agora já estava dizendo para eles: olha, a partir de agora, vocês nunca mais participarão dessa Páscoa. A partir desse momento vocês farão comigo juntos a ceia. A partir desse momento vocês nunca mais comerão o cordeiro. Nunca mais um cordeiro vai morrer por essa razão. Porque o meu sacrifício na cruz do Calvário, ele é perfeito. A partir desse momento, o que vocês precisam lembrar é que eu levei sobre o meu corpo os pecados de vocês. Que eu levei sobre o meu corpo, sobre as minhas marcas, sobre as minhas pisaduras, sobre os meus açoites. Eu levei os pecados de vocês. E quando vocês tomarem do sangue, do vinho, que representa o sangue, vocês saibam que sobre a vida de vocês está o sangue do Cordeiro. E que o pecado não tem poder sobre a vida de vocês. Que o inimigo não tem poder sobre a vida de vocês. Porque vocês foram comprados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A partir desse momento, vocês farão isso como um memorial. E é por isso que celebramos a ceia. Todo primeiro domingo do mês nós reservamos, nós separamos para trazer essa memória, para trazer essa lembrança de que um dia na cruz do Calvário Jesus morreu por mim e por você. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Só que o texto que nós lemos, Paulo está falando para Timóteo assim: olha, Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para a palavra de Deus e elas vão se sentir incomodadas com essa palavra. Vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para a palavra de Deus e elas vão ter repugnância quanto a ela. Porque vai chegar um tempo que os homens não vão querer ser transformados. As pessoas não vão querer ser confrontadas. Vai chegar um tempo onde você falar a verdade para alguém é você criar inimizade com ela. Vai chegar um tempo onde você chegar para alguém e falar assim: meu querido, o que você está fazendo não está certo. Ele vai virar a cara para você, ele não vai querer mais ser seu amigo. Vai chegar um tempo onde você não vai poder falar a verdade para as pessoas, porque elas não vão querer ouvir. Um tempo em que as pessoas vão ficar procurando o melhor lugar. O lugar onde elas vão ouvir aquilo que elas querem. Elas vão procurar mestres para si. Elas vão procurar pessoas que vão falar com você o que você quer ouvir. E ele começa assim: olha, pois os homens serão egoístas, gananciosos, presunçosos, arrogantes, desafeiçoados. Eu falei com a Paula hoje, eu estava fazendo um estudo sobre esse texto. E eu falei assim, eu brinquei com ela, falei assim: olha, o tradutor aqui ainda pegou leve. Porque quando você chega aqui, caluniadores, a palavra grega é diaboloi. Sabe o que significa, querido? A mesma palavra que é usada para descrever Satanás. Deu para sentir o peso? Vai chegar um tempo que as pessoas vão agir como se elas da mesma forma como age o demônio, o diabo. Elas serão como Satanás, inimigas de Deus. E Paulo começa a descrever e fala assim: olha, foge dessas pessoas. Foge. Sabe por quê, querido? Porque é muito bom você ouvir o que você gosta de ouvir, ou não é? Hã? Se alguém chegar para você e falar: não, mas você está bonito hoje, né? Gostei do seu look. Tem até umas palavras difíceis que eles vão inventando, né?
vai trazendo lá do inglês. E começa a fazer aquela monte de coisa. É tão bom você ouvir isso, né? Mas você quer ver você tirar a graça de alguém? A hora que ela chega na festa, você fala assim, seu sapato não combinou com sua roupa. Tem gente que está preparado para isso? Tá não, irmão. Tem gente que se você falar com ela que a blusa não combinou com a calça, ela vai embora. Não vai? Quem é mulher aqui sabe. Mulher é mais preocupada com isso, né? Eu lá em casa, graças a Deus, minha esposa é uma bênção. Eu visto uma roupa, quando eu saio lá do closet, ela olha para mim, você não vai assim não. Pode voltar. Essa camisa não tem nada a ver com essa roupa. Você tem um monte de camisa bonita, por que você está vestindo isso aí? Eu falo, meu bem, é porque eu gostei. Não, pode voltar. Não vou confrontar, né? Aí eu já fico esperto. Eu já visto a calça e já pergunto, amor, qual camisa que eu vou vestir aqui? Já fica mais fácil. Você evita o conflito. Mas sabe o que acontece, querido? Só que algumas pessoas têm dificuldade de serem confrontadas. O confronto, querido, ele tem algumas peculiaridades muito importantes para mim e para você, porque ele nos gera mudança. Quando você é confrontado com aquilo que você está fazendo, você tem a oportunidade de ter um outro ponto de vista com relação ao que você está fazendo. Às vezes a gente toma atitude no coração da gente, a gente sempre faz aquilo achando que está certo. Você não toma uma atitude para dar errado. Você não toma um caminho achando que está errado. Você sempre faz algo. Você pode fazer até o errado, mas na sua mente você está fazendo o que é certo. Você só faz algo quando você tem pelo menos uma porcentagem de chance daquilo estar certo. Porque do contrário você não vai fazer. Você não toma decisões para fracassar. Você não abre negócios para poder fracassar. Você não entra num relacionamento para não dar certo. Você não se relaciona com pessoas com o intuito de fazer algo que vai dar errado. Não, muito pelo contrário. A gente sempre tem um desejo de fazer algo certo. Mas muitas vezes a gente não tem a humildade necessária no nosso coração para sermos confrontados com relação às atitudes que estamos vivendo. Aí você vai encontrar uma gama de pessoas que não conseguem caminhar com uma posição contrária à dela. Você encontra uma gama de pessoas que não conseguem conviver com a opinião alheia. Você é muito bom quando todo mundo concorda com você, mas se tiver alguém que não concorda com você, pronto, o tempo fechou. Já deu ruim. Quando você vai estudar o comportamento egoísta, a maior característica do egoísta é que ele acha que todo mundo é egoísta. Deu para entender? Porque a única opinião que pode prevalecer na vida de um egoísta é a dele. Então, se ele tem a opinião dele, e uma outra pessoa tem uma opinião contrária, oposta, é errado você pensar diferente? É errado alguém pensar diferente? Não. Só que na mente do egoísta, qualquer opinião que não seja a dele, está tentando tirar do centro. Ele trata como egoísta qualquer um que não compartilha da mesma opinião que ele. Isso é um problema. Porque a gente não consegue ser confrontado pela palavra. A gente não permite Deus olhar para a gente e mudar realidades que estão dentro do nosso coração. Aí eu começo a vivenciar uma vida difícil, dura, pesada. Dentro do relacionamento, dentro do casamento, dentro da família.
Nós temos aqui vários casais. Você não casou com alguém igual você, casou? Não. Você casou com uma pessoa diferente de você. A começar no sexo. Porque estou vendo aqui homens casados com mulheres. Eu achei muito interessante, eu estava conversando com uma pessoa e ele falou comigo assim, olha, eu estava lá em casa assim, tinha dois homens conversando assim, o cara estava falando, metendo o pau na mulher dele, falando mal dela, pro amigo. Ah, rapaz, não estou aguentando minha mulher, porque minha mulher é assim, minha mulher é assado, que ela faz isso, que ela faz aquilo, e achando ruim. E ele falou assim, rapaz, eu fiquei tão nervoso com aquilo, que eu cheguei para ele e falei assim, aqui, por que você não casa um com o outro? Era mais fácil, né? Porque você fala tão mal da sua mulher, por que você não casou com um homem então? Ele falou, sai fora, rapaz, eu vou fazer isso não. Eu falei, se você está achando ruim, então não acha ruim. Mulher é mulher. Ou não é? É. Graças a Deus que a minha esposa é o oposto de mim. Em quase tudo. Eu acho que a única coisa que a gente é mais ou menos igual é porque a gente é crente. Graças a Deus. Né, meu bem? Que a gente é crente. Crê em Jesus. Mas eu sou totalmente diferente da Paula, meu irmão. Meu Deus, tem hora que até assusta. A Paula tem uma organização, uma coisa extraordinária. Eu sou o oposto. A Paula tem perfil para uma coisa, eu tenho para outra. Mas se eu entender que a Paula, as diferenças que eu tenho com ela, se eu não usar isso para a gente ampliar o raio de ação, eu vou usar isso para sucumbir um no outro. Ou eu enxergo as qualidades e a gente consegue ampliar o raio de ação, ou a gente começa a se autodestruir. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, de modo que James e Jabes resistiu a Moisés, também esses resistiram à verdade. Querido, deixa eu te falar uma coisa, Moisés estava no deserto, Deus agindo, Deus fazendo, Deus movendo, Moisés abrindo o mar, tocando a rocha, fazendo água sair. O povo queria carne, Deus fazia vir codorna do mar. Deus fez vir uma nuvem do mar, trazendo codornizes, encheu a terra, cada um comeu carne até não aguentar mais. As águas de Mara eram águas amargas, salobas. Moisés vai ali, ora a Deus, joga um lenho na água, a água fica doce. O povo vendo Deus agir, o povo vendo Deus operar. E levanta James e Jabes. E se opõe ao que Deus está fazendo. Querido, o que nós temos visto de James e Jabes no nosso tempo? A gente vê Deus agindo, vê Deus operando, vê Deus movendo. E as pessoas se levantam contra aquilo que Deus está fazendo. Amado, permita ser transformado pelo Espírito Santo de Deus nesse lugar. Permita Deus confrontar você, por melhor que você seja. Permita o Espírito Santo de Deus trabalhar, moldar, lapidar você, por mais gente boa que você seja, por melhor que você seja, deixa Deus moldar você. Deixa Deus trabalhar na tua vida, querido. Quando você pega um diamante, ele é valioso porque ele é um diamante, não é porque ele é lapidado. Ou não? Você pega uma pedra, um diamante, extraordinário, mas ele está bruto. Ele perdeu o valor? Não. Ele precisa de quê? Lapidação, fineza, né? Do brilho.
ele precisa da forma, ele precisa ser condicionado a algo. Assim sou eu e você, querido. Você tem um valor extraordinário na tua vida, você é uma pessoa extraordinária, você é um diamante. Mas existe algo que Deus precisa fazer na tua vida. Existe algo que você precisa permitir Deus tocar você, mover, fazer em você, usar você de uma forma extraordinária. Mas aí, para isso nós precisamos abrir a janela do nosso coração, abrir as portas da nossa alma e deixar Jesus entrar na nossa vida e Ele transformar algumas coisas. Não resista à vontade do Senhor na tua vida, querido. Não seja como aqueles os quais Paulo vem advertir para Timóteo: olha, Timóteo, vai chegar tempo que os homens serão maus. Querido, quantas pessoas extraordinárias, com habilidades extraordinárias, com capacidades extraordinárias, vivem uma vida de fracasso, simplesmente porque não permitem ser polidos pelo Senhor. Pessoas extraordinárias, com talentos magníficos, mas não permitem Deus tocar, não permite Deus polir, não permite Deus trazer uma utilidade para a nossa vida. Aí a gente começa a perceber essas pessoas à nossa volta, vivendo de fracasso em fracasso, vivendo de tropeço em tropeço. E aí isso começa a refletir no casamento, isso começa a refletir na vida financeira, isso começa a refletir lá no trabalho, isso começa a refletir nas suas relações entre amigos. E aí você às vezes está lá dentro de casa, né, você com a sua esposa ou com alguém que você conhece, fala assim: gente, mas se fulano melhorasse o jeito dele, seria uma coisa extraordinária. Meu irmão, a palavra de Deus não é para massagear a mim e a você, é para moldar, é para transformar. Eu estava preparando uma mensagem, a Paula foi fazer algo para os adolescentes, trouxe uma coisa extraordinária. Depois eu vou até, se você quiser, até me procura. Não ria não, mas eu quero compartilhar com você 12 tipos de cristãos, de pessoas nocivas dentro da igreja. Está bem dentro do que nós estamos falando aqui nesse lugar. Tem o cristão Peter Pan, né? Que é aquele que nunca cresce. Quem lembra do Peter Pan? Lá na Terra do Nunca. Quem lembra? Faz assim com a mão. Você já assistiu, você lembra do Peter Pan, né? É aquele crente que nunca cresce. Não permite amadurecimento. Porque amadurecimento, ele traz consigo responsabilidade. Você quer ser criança a vida inteira, para que as outras pessoas estejam cuidando de você. Jesus não te chamou para ser criança a vida toda não, meu irmão. Jesus chamou para você amadurecer, para você crescer, para você se envolver, absorver responsabilidade. O outro é o cristão Homem-Aranha, que qualquer problema sobe nas paredes, vira o bicho, né? Nada pode confrontar você, qualquer probleminha você vai, você espinha todo. Você começa a subir pelas paredes de raiva, né? Falta de domínio próprio. Tem até o Silvio Santos, que só aparece um domingo para dar show. Querido, eu estou aqui na quarta-feira, você está rindo, né, tchau? A Cléo também. A gente está aqui na quarta-feira, ministrando sobre liderança. Eu fiz uma pergunta para a liderança aqui na quarta-feira. Eu falei: que tipo de igreja nós queremos que a Líder dos Vales seja? Seja uma igreja onde as pessoas entrem nesse lugar
e o culto seja agradável a elas, ou ser um lugar onde as pessoas virão aqui nesse lugar e o culto será agradável ao nosso Deus. Qual que é o propósito do culto aqui nesse lugar nessa noite? O que te trouxe aqui nesse lugar? Para que você goste do que acontece aqui nesse lugar? Ou para que você venha cultuar a Deus e o seu culto seja agradável ao Senhor? O propósito de estarmos aqui, querido, é sermos agradáveis ao Senhor. Tem um crente Kodak, né, que vive atrás de revelação. Meu irmão, não tem problema nenhum você gostar de ouvir aquilo que Deus tem para falar com você. Não tem problema nenhum você gostar de alguém chegar para você e falar assim: olha, Deus mandou te falar. Mas eu me preocupo muito com isso por uma razão simples. Muitas coisas que nós ouvimos, muitas coisas que Deus precisa levantar pessoas para falar comigo e com você, é por uma razão muito triste. E a razão é simples, porque muitas vezes Deus quis falar com você e você não deu ouvido. Muitas vezes Deus quis se revelar a você, mas você não estava pronto para ouvir. Aí Deus tem que levantar outra pessoa para vir falar. Existem coisas que nós não estamos prontos, literalmente. Existem realidades que a gente não está pronto para discernir. Ou talvez a gente está tão envolvido dentro dos nossos problemas que a gente não está. A gente não consegue ouvir Deus dentro dos problemas. Aí é necessário sim que Deus use seus profetas, que Deus use os homens e mulheres que Ele tem reservado nesse lugar para falar comigo e com você. Mas que isso não seja a única forma de ouvirmos Deus. Essa daqui talvez seja a mais séria, né? Talvez você é um peixinho. Sabe o que é o crente peixinho, querido? É aquele que sempre nada. Nada de orar, nada de jejuar, nada de ler a palavra, nada de nada. Né? A gente passa a semana inteira fazendo nada. Você é um peixinho de Jesus. Né? Você não faz nada. E aí, a gente quer intimidade com Deus. A gente quer vida com Deus. A gente quer ouvir Deus. A gente quer ver o mover de Deus. Mas a gente não faz nada para isso. Toma cuidado, querido. Não seja o crente peixinho, né? Seja aquele que busca a presença do Senhor. E tem o florzinha. O florzinho é aquele que qualquer problema ele murcha. Qualquer problema ele some, ele desaparece, ele morre. Basta o inimigo olhar para ele. Ele já perdeu a coragem. Né? Né, Cléo? Cléo está ali, da intercessão da igreja. A gente sabe o tanto que o inimigo está furioso. Né? O diabo tem tentado de tudo, irmão. Mas nós não murcha não, amém? Glória a Deus. Está firme. Eu vou ser mais rápido aqui, né? Tem o 007. Ninguém sabe que você é cristão, você vive disfarçado. Você chega no trabalho, se tem um crente lá no trabalho, se tem um irmão lá no trabalho onde você está, você já chega correndo, encosta nele bem pertinho. Pai do Senhor, irmão. Não é? Quando ninguém está vendo. Eu falo que nós precisamos vincular o nosso nome ao nome do Senhor. Você precisa ter um vínculo, querido. As pessoas precisam olhar para você e saber, quando olha para você, que você é um cristão. As pessoas precisam olhar para você no seu comportamento. Elas podem até não entender, mas elas vão chegar para você e falar assim: meu irmão, rapaz, vem cá, deixa eu ver, tem um trem diferente na sua vida, o que é? Por que todo mundo aqui é de um jeito e você é diferente dos outros? Por que na hora que a gente conversa com você, a gente sente uma paz, um trem meio diferente?
Ele pode não entender, querido, ele pode estar confuso, ele pode não ter discernimento, não compreender o que acontece na tua vida, mas ele sabe que existe algo diferente em você, ele sabe que existe algo que vive em você que é diferente do que está nele. Aí você vai ter a oportunidade de falar assim: olha, eu sou assim porque Jesus está na minha vida, porque eu entreguei minha vida para Ele, porque eu busco a presença dEle, e eu tento fazer isso parte da minha vida. Tem um crente Raimundo que está com um pé na igreja e um pé no... aonde? No mundo. Irmão, a palavra fala assim: olha, você que é de ânimo dobre, a gente tem a mesma empolgação que a gente tem para vir na igreja, a gente tem para ir na balada, né? A mesma empolgação que a gente tem para estar aqui na casa de Deus, louvando e adorando, a gente tem para ir num lugar onde o nome de Deus não é lembrado, onde a presença do Senhor não é buscada, onde Deus não se agrada. E sabe o que é o problema? A gente sabe que Deus não gosta daquele tipo de lugar, e a gente quer estar lá, né? Aí fala assim: gente, mas o que você está fazendo lá? Ah, não, senhor, aquilo eu não me contamino, não. Aí você está lá, a promiscuidade está presente, as drogas estão no mesmo lugar, é um ambiente onde as pessoas elas perdem o controle de si mesmas. Aí você começa a perceber que as pessoas elas tem até música para falar que fala disso, né? As músicas elas estão aí hoje perdendo o sentido e falando de coisas que são desagradáveis ao nome do nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tenha a sua vida firmada no Senhor. Se agrada das coisas que Deus se agrada. Busque as coisas que Deus agrada na tua vida. Viva somente aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Não perca seu tempo com aquilo que não te leva para o céu, não. Não perca seu tempo com aquilo que não te aproxima de Deus. Tem o crente bully, que é de pouca fé. Fé é o passo que nós precisamos ter para agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa eu achei extraordinária. É o crente Globo News. Dá notícia da vida de todo mundo. Meu irmão, cuidado com o que você faz com o seu tempo. O tempo que você está olhando para a vida dos outros, se você estivesse cuidando da sua, você estava vivendo bem melhor. O tempo que a gente investe em olhar para as pessoas, se a gente investisse em olhar para as nossas limitações, a gente estava muito melhor. O tempo que você gasta falando dos outros, se você estivesse orando a Deus para mudar você, você estaria muito melhor do que você está hoje. Se as pessoas se preocupassem mais com a própria vida, Jesus está falando assim: olha, cuidado, porque às vezes você está olhando um cisco no olho do outro, mas tem uma trave no teu. É muito bom eu falo assim que às vezes a gente olhar o defeito do outro é mais confortável. Ou às vezes quando o outro está errando perto da gente, a gente se sente numa zona de conforto, não é? Fala a verdade. Não sente? Não dá uma zona de conforto assim, você olhar o outro fazendo uma bobagem perto de você? Aí todo mundo vai focar em quem? No outro. E você sai melhor, não é? O crente turista, que é aquele que passeia de igreja em igreja. Irmão, a Bíblia diz assim: olha, sede fiel à forma de doutrina ao qual você foi chamado. Meu irmão, se você não criar raiz, o que Paulo está falando para Timóteo? Olha, Timóteo, as pessoas elas não suportam a palavra de Deus, elas não suportam a doutrina de Deus, e elas ficam procurando lugares onde elas vão ouvir apenas aquilo que elas querem. Não enraiza, não se estabelece, não fica firme. Fica procurando de lugar em lugar, corre para tudo que é lugar, lugar nenhum serve para ela, todo lugar é ruim. Sabe por quê, querido?
Porque a gente não permite criarmos raízes aonde estamos, para darmos frutos. Quem aqui já viu muda dar fruto? Muda não dá fruto, ela é só uma muda, não é? Ela precisa criar raízes para isso. O que você quer ser? Uma árvore ou uma muda? Seja uma árvore, querido. Cria raízes. Aprofunda no Senhor. E por último, é o quente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é algo muito distante do que Deus tem para mim e para você. Eu nasci de um jeito, encontrei Jesus e estou sendo transformado por Ele. Essa precisa ser a realidade da nossa vida. E o maior propósito dessa igreja, o maior propósito do reino, o maior propósito da palavra de Deus é nos transformar para sermos agradáveis aos olhos do Senhor. Amém? Se coloca de pé no seu lugar, querido. Nós queremos nessa noite